Você já ouviu falar em síndrome do celular? Existe, né, Neide? Existe. E tem um monte de gente vivendo isso agora, nesse exato momento. Presta atenção. 87% da população. Vamos mostrar para quem está em casa? Mostrar para quem está em casa ergonomia para uso de celulares e tablet. Nós temos algumas dicas, nós vamos já ir ali apresentar para quem está em casa. Sim. Antes da gente ir ali apresentar, a gente quer chamar a sua atenção. Porque, olha, presta atenção para você que está assistindo aqui o nosso programa. A Organização Mundial de Saúde, OMS, estima que pelo menos 37% da população brasileira, cerca de 60 milhões, né, Neide? Cerca de 60 milhões de pessoas, na verdade, convivem com dor gerada pela má postura e muitas vezes quer culpar outras situações. Quer culpar uma cadeira, quer culpar um jeito de mexer ali no computador, mas nem imagina que um celular pode fazer tudo isso. E olha, presta atenção, as pessoas vivem com dores geradas pela má postura em manusear smartphones e mais tablets, e o número já é mais do que a média mundial, que é 35%. Será que tem gente, pelo menos imaginando, que tem problemas por causa do uso do celular? Não. Milhares de pessoas não, né? E o mais engraçado é que, assim, a tecnologia, ela avança, ela é aprimorada, ela melhora. Os celulares ficam com uma tecnologia melhor e as pessoas vão querer comprar mais celulares. Sim. Hoje, em cada brasileiro, a criança de 6 a 10 anos, ele já tem um celular. Uhum. Então, aí ele já está iniciando uma DOT, uma Lé. São coisas que, eventualmente, você jamais iria pensar que isso poderia acontecer. E passa despercebido na mente das pessoas, porque se a gente for analisar bem, quando você está com o celular na mão, você não tem noção que você está 24 horas com ele na mão. Você não tem noção do tempo que você fica na tela. Então, é importante com a que cabeça você lembre baixa. Com a cabeça, a postura, dependendo do local que você está. Aí, muitas vezes, digamos que é uma pessoa que trabalha com tecnologia e hoje ela começou a trabalhar numa loja X e ela tem 21 anos, numa empresa X. Então, essa pessoa iniciou o trabalho com 21 anos, 6 meses, 8 meses depois, essa pessoa às vezes nem chega a isso. Essa pessoa começa a apresentar dor na coluna, começa a apresentar dor nos dedos, dor no punho. E aí fica aquela questão, né? Às vezes a ergonomia está lá dentro do espaço de trabalho dela. E aí, como é que fica? Será que essa doença foi do trabalho? Nossa, e essa ergonomia... Isso é complicado. Quando a ergonomia é trabalhada num estabelecimento, num local, porque todo lugar, hoje, a pessoa está com o celular na mão. Até uma venda é perdida naquele momento por causa dessa má postura, onde a pessoa não vê nem um cliente entrando na loja. Acontece muito dos treinamentos do local de trabalho do colaborador. Às vezes, ele não se policiar quanto a isso. Tem empresas hoje que é proibido terminantemente o uso de celular lá dentro. Mas lembrando que... disperso, né? Que esse uso desse celular dentro do ambiente de trabalho, beleza, é proibido. Mas não vale a pena lembrar que 4 horas é o que um brasileiro passa por dia no celular. Então, se eu sair do meu trabalho, eu tenho 8 horas corridas, 8 horas de trabalho. Trabalho 4 pela manhã e trabalho 4 à tarde. E aí, o que acontece? Há de convir que eu estou acumulando outra função. E esse acúmulo de função, mesmo não sendo remunerado, porque é o tempo que eu passo no meu telefone, isso vai entrar como uma doença também. E aí, será que é só a empresa que tem que se responsabilizar com esse colaborador? Às vezes não. Às vezes vale a pena o posicionamento desse colaborador, mas além disso, vale a pena ele se policiar para que isso não aconteça diariamente. Vamos lá então? Vamos. Bora lá, porque nós vamos agora mostrar para quem está em casa algumas dicas. Por exemplo, o tamanho do celular vai influenciar? Sim. Geralmente fica aqui você do meu tem ladinho que pra ter gente. Um celular que você Sim. consiga ir com o dedo no canto oposto do celular. Você sabe o que eu tenho Seria observado? O tamanho ideal. E eu tenho observado alguns jovens, começando pelo meu lá em casa, que inclusive eu peguei no pé e disse assim, menino, o que é isso? Como é que tu consegue enxergar? Umas letrinhas bem pequenininhas, com várias informações bem do ladinho, só que o celular dele é pequeno. Ele não tá com tablet na mão. E
estranho isso. E parece que quanto mais menorzinho mais ele vai ficando perto do celular. Aí, o que acontece? Um modismo estranho. Ele está acumulando duas coisas que não são legais. Sim, visão. A visão, que é a luz do celular, que pode inicialmente o olho vai ficar seco, você vai começar a perder a lubrificação. Essa luz, dependendo se ele não estiver no modo noturno, ela pode provocar outras patologias. A tela muito próxima pode fazer com que ele tenha dores de cabeça recorrentes, pode fazer com que ele desenvolva uma enxaqueca. Além do que, essa tela muito próxima aqui, eu vou fazer com que eu tenha também o que a gente chama de movimentos repetitivos. Por quê? Porque eu estou aqui com o celular. Então é importante que você pegue e use desse telefone e você coloque, por exemplo, quero assistir. Se eu estou assistindo no celular, eu bote ele uma distância que seja ideal, eu coloque ele na posição adequada. Tem hoje aqueles tripé que você pode utilizar, coloca o celular lá, assiste, não tá impedindo que você assista seu filme. Se antes, Neide, isso você falou uma grande verdade, se antes, para nós, era difícil, porque muitas vezes a gente não poderia ficar na frente da TV e muito próximo da TV, que até as mães da gente reclamar, menino, você tá assistindo muito na cara da tela, né? Hoje o que a gente percebe? Crianças que provavelmente terão muitos problemas de coluna, crianças que terão muitos problemas de pescoço, de postura, por causa da forma incorreta do uso do celular. Pelo mau uso do celular. Imagina uma situação dessas, nessa foto. A gente vê isso, quem se identifica com isso? Eu vejo isso quase sempre. E olha só as informações. Em 2023, 87,6% da população com até 10 anos, ele já tem um celular. Sim. Então, a idade com o celular para o uso pessoal. Ou seja, ele já está usando o celular como uma parte importante da vida dele. Então, isso significa dizer que aquelas 4 horas que a gente falou lá, se ele não tem um trabalho, essas 4 horas elas podem se multiplicar. Porque se essa pessoa está só em casa e é uma criança que ela só estuda pela manhã e às vezes o pai está trabalhando e não está policiando esse filho, pode acontecer dessa criança estar ficando mais tempo nesse telefone. E aí qual a situação desse telefone? Porque muitas vezes o pai se preocupa só em saber o que o filho está vendo. Ele não se preocupa em quanto tempo ele está nesse telefone. E isso também não é saudável. O que ele está recebendo de problemas, de doenças naquele momento. Para você ter uma ideia, hoje existe até uma doença nova, que é a monofobia. O que é a monofobia? O medo de ficar sem o telefone, o medo dele ficar sem a tela. Então, viciou, virou um vício. A criança hoje, ela fica estressada. Ela fica com doenças na coluna, ela começa a doer a coluna, ela começa a doer. Tá sentindo a dor, mas não acredita que a dor seja causada por aquela postura. Meu trapézio tá muito cansado, eu estou muito estressado. Por que ele está estressado? Por que o trapézio dele está estressado? Uma criança que só estuda, é adequado realmente ele estar com esse estresse? Esse estresse está vindo de onde? De onde está vindo essas patologias que ao longo do tempo era acumulada para a gente de uma forma que eu ia ter problema na minha coluna, eu tinha lá, sei lá, 30 anos, eu tinha meus 25 anos. Quais seriam as dicas para a gente levar para quem está em casa assistindo o programa? Primeiro lugar seria você começar a policiar a quantidade de tempo que você fica nessa tela. Certo. Segundo lugar, se fica na tela muito tempo e há necessidade, adequa a luz desse celular, bota o modo noturno, usa a luz azul. A outra parte seria você fazer não usar só os polegares, usar também o dedo médio, os dedos, usarem a mão para fazer a digitação. Então eu não vou ter uma repetitividade tão grande nos polegares, para que eu não tenha outras patologias, por exemplo. Síndrome do túnel do carpo está acontecendo muito em crianças, em pessoas com menos idades, justamente por esse motivo da repetitividade. Então a outra coisa seria eu botar esse telefone quando eu não estiver utilizando, quando eu não estiver digitando ou necessariamente eu precisar digitar, eu parar de ficar passando a tela, boto o telefone lá e fico olhando, assisto, vou conseguir assistir, mas de uma forma que ele fique numa distância ideal. Aí nesse momento a ergonomia está sendo trabalhada e obviamente essa criança, esse adulto, essa pessoa vai entender que alguns problemas que ela pode estar passando tem a ver com a falta da ergonomia dentro daquele ambiente, dentro daquela situação. Com certeza, até porque a ergonomia hoje, quando a gente fala, eu sempre gosto de repetir isso, né? Que a ergonomia ela não está só na empresa, a ergonomia não está só na minha casa, a ergonomia está no meu ambiente, está no meu habitat, ali onde eu estou. Se eu estou sentada ou eu estou em pé, eu ergonomicamente tenho que usar ela.
Então, independentemente de onde eu esteja, do que eu faço ou o que eu esteja fazendo, a ergonomia ela vai ser sempre bem-vinda, ela vai ser sempre ali, fazer parte ali do meu dia a dia, da minha história, da minha vida, não tem como eu retirar. Então, os pais devem ficar atentos tanto com o tamanho dos celulares, como também com a questão do uso inadequado durante muito tempo. Então, a postura. Olha aí os problemas, né? Problemas aqui, físicos. E são problemas sérios, tá vendo? Ó, posturas inadequadas, a gente até colocou assim porque são muitos, não são poucos. Uso excessivo de tela pode levar à síndrome da visão do computador, né? Aqui são alguns exemplos. Um que eu quero, aquele que eu falei lá, ó, monofobia. O que é a monofobia? É o medo de ficar sem o celular. Eu não sei se você já observou, mas quando falta, teve uma pane. Quem lembra Ontem, por exemplo, teve uma... Claro. A Claro, onde passou o dia todinho. Eu passei o dia a manhã inteira sem telefone. E aí, o que acontece? A pessoa já fica estressada. A minha filha ligou no físico. Mãe, eu tô sem celular. Você tá na escola. Então, agora eu tô sabendo que você tá usando. Então, eu preciso entender... O que está acontecendo? Por que eu não consigo, meu telefone está funcionando, minha internet acabou. Não, sua internet não acabou, apenas não está sendo, a internet só não está boa. Então, essa monofobia é o medo já, ele já tem um medo, ele já tem um pânico. Será que vai voltar? O que vai acontecer? Que hora essa internet volta? Então, ele já tem esse pânico com eles mesmos, já está ali instalado. Então, a criança, ela está viciada. Distúrbio do sono, dificuldade para focar, problemas com os ombros, tensão nos olhos. Isso é importante quando você fala de distúrbio do sono, porque o que acontece muito? Às vezes, você à noite, você fica, sei lá, até certa hora. O certo é que você faça a higiene do sono. A higiene do sono, você tem que, 2 horas antes, você tentar parar todo o seu ritual de estresse, por exemplo. Eu tenho que ir para um local que seja adequado. Quando eu entro no meu quarto, eu já tenho que abaixar a luz, eu já tenho que diminuir a luz, então eu tenho que desligar o celular, eu já tenho que não ficar mais na tela, eu tenho que botar ele no silencioso. Então eu tenho que fazer a higiene do sono para que isso aconteça. Quando eu não faço, o que vai acontecer? Meu sono não vem. Só lembrando que esses problemas físicos, esses problemas psicológicos e sociais, esses problemas, nós vamos chamar a atenção também nas nossas redes sociais. A Neide vai chamar também a atenção nas redes sociais dela, né, Neide? Com certeza. E ainda vamos estar falando mais e mais sobre ergonomia aqui dentro do Bom Dia. Então, na próxima terça-feira tem Postura Ideal. Com certeza. Fica de olho no celular do teu filho. Ah, então quer dizer que a tua menina, então, estava no celular. Ela de vez em quando fica no celular. E aí veio me avisar, mãe, a minha internet está funcionando. Como assim, filha? Sua internet está funcionando? Mas você não era para estar estudando? O que você está com o celular? Não, no intervalo, beleza. Tá bom. Soluções e medidas preventivas. Estabelecer Essas soluções limites. são aquelas que eu falei lá, ó. Estabelecer limites de tempo diário, usar filtro de luz, que é um modo noturno. Praticar pausas regulares, importante praticar a pausa, já estava esquecendo desse detalhe. A pausa também ela é válida para você que não está trabalhando, ela é válida para você sair da tela um pouco. Sim. Então, incentivar a atividade offline, que é aquele módulo lá free, que você fica sem estar com o celular na mão, sem ter a repetitividade. E promover o uso consciente e moderado, minha gente. O celular ele não é a vida das pessoas. Mas parece que tá sendo, né? Fala mais com as pessoas. Assistam mais o Bom Dia. Assistam mais o Bom Dia, né, Ed? Fique mais ligado com a gente, que aqui tem muitas dicas boas para você não ficar o tempo todo só nas telinhas. É isso. Muito bom. Então, Postura Ideal volta na próxima terça-feira. Com certeza. Com mais dicas da Neide aqui no Bom Dia para você.